que é esse caso da Juliana, né, do Otávio Mesquita. É, e aí chamou ponto, nem sei, eu nem vou falar muito, nem vou falar sobre esse caso, mas uma postura que eu entendi ali um pouco um recado do SBT junto ali com a produção do Ratinho para esse caso. Teve um programa do Ratinho, né, tradicional ali, e tava o Sérgio Malandro fantasiado, não com a mesma fantasia que o Otávio Mesquita tava usando, mas replicaram um momento de ação parecido. Você tinha um apresentador, uma garota da plateia nessa situação, e o Sérgio Malandro e tocou uma música, eles começaram a dançar. E aí, ao ver a aproximação do Sérgio Malandro sobre essa garota, o Ratinho interrompeu. E aí o Sérgio Malandro ele fala assim: Ô Ratinho, você lembra? Eu tô fazendo igual o Van Damme. E aí ele simplesmente ele puxa a memória e fala assim: que ele fala assim, acho que aqui não tem aqui não tem Van Damme, mas você lembra do caso do Otávio Mesquita? Aí o Sérgio Malandro sai correndo e senta de volta na bancada com meio que uma risada tipo essa, tem razão. É meio que um recado, né, mostrando, ó, não façam mais esse tipo de coisa. É um caso um pouco complicado. Eu tenho minha opinião em si. Essa cena foi ao vivo no ar deles lá, mas eu tenho minha opinião sobre esse caso da Juliana. Entendo um pouco o lado dela, entendo um pouco o lado do Danilo Gentili, do Otávio Mesquita ali nessa situação. A única coisa que me incomoda nesse caso dela, o porquê que se levou tanto tempo para denunciar. Era 2016, a gente tem esses áudios, essas imagens. A gente tem as conversas dela com o Danilo Gentili, com o Danilo Gentili, ele fala, vamos à delegacia. Aí ela fala, não, não precisa, deixa quieto. Depois o Danilo, porra, liga pro advogado dele, entre outros pontos a mais. É muito complicado esse caso. Porque a gente tem, por outro lado, o Danilo, pô, o tempo todo tentando fazer de tudo para agradar ela. E também denunciar, porque o Danilo ficou indignado, o Danilo se compadeceu, ofereceu dinheiro, ofereceu ajuda, entre outros pontos a mais. Mas o que me incomoda nesse caso é o porquê dessa demora. Um caso que aconteceu em 2016 e veio à tona agora em 2025. E ela agora tomou essa iniciativa. Pós-demissão, não sei o que pode. Se era a única carta que ela tinha na manga. É... Mas por que não foi feito lá atrás? Por que esse sentimento só veio à tona agora? Se tiver alguém especialista, uma psicóloga, alguém que possa falar melhor sobre esse caso, para a gente relatar, assim, tentar entender o que pode acontecer ali. Se é legal, se não é legal, se tem X tempo, se não tem, qual é o dano que isso pode acontecer, se, por exemplo, alguém daqui 10 anos falar e não tiver imagem para provar se teve ou não teve. Assim, é muito complicado. Se não tivesse imagem, ia ser a palavra de um contra o outro. Seria só mais uma polêmica ou não? Mas eu queria que vocês comentassem até aqui embaixo para a gente poder entender, porque o que me incomoda mesmo desde o começo cara, são 9 anos, quase 10. E porque só agora? Essa minha pergunta que eu deixo para vocês responderem e falarem aí embaixo. Por que só agora vocês acham que ela veio à tona e querer falar sobre o caso, não só falar sobre o caso, mas denunciar o caso? E na época que ela teve a oportunidade de ir diretamente à delegacia e tal, não estou dizendo que ele é um bom caráter, que muitas pessoas dizem que não, mas visto com ela teve o apoio do SBT, ela teve o apoio do seu patrão na época, que era o Danilo Gentili, teve o apoio de várias pessoas para encorajando ela de ir. Em momento algum ali, pelo que a gente vê das conversas, dos áudios, ela foi reprimida, foi sufocada a não ir, ela não foi aconselhada em momento nenhum. O tempo todo ela é aconselhada, vamos, vamos, vamos. Eu vou te dar estrutura, eu vou te dar advogado, eu vou te dar isso tudo. Mas, por outro lado, a gente vê ela o tempo todo falando, não, deixa isso quieto, já foi, já passou e tal, e por aí vai.
E aí chega 9 anos depois, misteriosamente, vou lá. Agora eu vou denunciar. Sem testemunha, quando ela tinha testemunhas para abraçar ela. E agora atacando todo mundo, dizendo que ninguém apoiou, que ninguém encorajou e tudo mais. Mas o Danilo Gentili com uma expertise, uma sacada muito grande, né? Porque eu não sei se ele já passou por algum outro caso de falsa acusação, alguma coisa do tipo, que ela fala que o Danilo em momento algum apoiou, ajudou e tudo mais, e agora o Danilo ele veio com os áudios, veio com tudo, provando que ele a ajudou, que ele ofereceu ajuda e ela respondendo os áudios que ela não queria. Então, deixa aqui minha pergunta pra vocês. Por quê? E assim a gente encerra esse episódio. Breve, rápido.